Essa noite. Vamos orar. Deus bendito, eu te agradeço por poder estar à frente da Igreja de Cristo. Eu te agradeço por hoje estar aqui, transmitindo essa mensagem de Deus ao coração de cada ouvinte, de cada pessoa que está aqui na igreja e dos que estão também nas suas casas, independente de onde estejam. Eu te agradeço por cada uma delas e eu peço, fale com cada um de nós, pela tua graça, pela tua misericórdia. E, ó Deus, que essa verdade entre dentro dos nossos corações, para que possamos andar aliados, juntos com o Senhor, alinhados com o Senhor e juntos com o Senhor. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Tiago, capítulo de número 1, versículo 2, primeiramente até o versículo de número 4. Vamos lá? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Essa mensagem, ela vem de encontro a tudo aquilo que a gente está vivendo nos dias de hoje. Falando sobre os benefícios das provações, a gente anda ou rema contra a correnteza do mundo. O mundo enxerga problemas diferente daquilo que nós enxergamos. A pessoa que está hoje enfrentando problema e que não serve a Deus, ela olha para o problema e acha que o problema, a dificuldade que ela está enfrentando, é o fim de todas as coisas, é o fim da sua vida, é o fim do seu casamento, é o fim dos relacionamentos, é o fim do emprego, é o fim de tantas outras coisas. Na ótica daquele que serve a Deus, não deveria ser dessa maneira. Nós, cristãos que servimos a Deus, deveríamos olhar para as provações, para as tribulações que nós enfrentamos, com a visão que Deus deixou escrita na sua palavra para mim e para você. Pensando assim, Tiago ele escreve algo simples, prático, mas que é pouco praticado por mim e por você. Tiago, olhando para as provações da vida, ele quer passar algo para mim e para você, que nós devemos enxergar as provações de maneira diferente e enfrentá-las também de maneira diferente. Então nos diz assim, Tiago: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tiago está falando que eu e você que servimos a Deus, devemos não perder a nossa alegria, quando nós passamos pelas várias provações da nossa vida. Eu sei, irmãos, que tem muita gente me assistindo, que não pensa dessa maneira. Eu sei que muitas pessoas que hoje me ouvem, elas devem estar pensando: pastor, eu estou desempregado, como que eu vou ter alegria com o desemprego? Pastor, eu estou enfermo, como que eu vou ser feliz ou ter alegria com a enfermidade que eu estou enfrentando? Pastor, eu tenho passado por lutas no meu casamento, como eu vou ter alegria diante dessa luta que eu enfrento no meu casamento? E Tiago, ele diz que eu e você que servimos a Deus, nós devemos ter alegria em passar pelas provações da vida. A grande questão é, como ser feliz em meio às provações? Essa é a pergunta dessa mensagem aqui. Como que eu posso ser feliz passando pelas várias provações na vida? E olha, irmãos, eu vou dizer, todos nós passamos por várias provações. Se você tiver com falta de provação, eu envio um monte para você. E o texto é muito claro que são várias as provações. As provações no casamento, as provações no trabalho, as provações em relacionamentos, as provações financeiras, as provações que nós temos no nosso corpo, às vezes uma enfermidade, falta de saúde, assim por diante. O fato é que nós, enquanto vivemos aqui na terra, passaremos por várias provações. Aliás, eu tenho
um pensamento comigo, depois que eu fiz mais de 30 anos, eu comecei a pensar dessa maneira, que quanto mais velho a gente fica, mais provação a gente passa na vida, mais responsabilidade nós temos, mais tribulações invadem a nossa vida. E aí eu quero que você entenda que as provações que você passa, e aí que entra o X da questão, para que você enxergue e tenha alegria nas provações, você tem que entender que Deus, quando permite que eu e você passemos pelas lutas, Ele está permitindo que eu e você cresçamos diante das lutas que nós enfrentamos na nossa vida. Eu vou tentar explicar de maneira mais fácil para você entender. Quando Deus permite uma provação, é que Ele quer trazer amadurecimento, Ele quer trazer maturidade e Ele quer trazer crescimento na minha vida e na sua vida. Por isso que Tiago fala que nós temos que ter alegria, porque Deus, Ele prova, Ele disciplina a quem Ele ama. Deus, Ele não quer filhos e filhas que são como uma planta que tem uma raiz rasa, que qualquer tribulação, qualquer luta que ela passa, ela é arrastada. Não, Deus quer que eu e você sejamos como árvores, que tenham raízes bem fortes, raízes profundas, que mesmo enfrentando as diversas provações da vida, nós não vamos cair, nós não vamos ser derrubados pelas provações diversas da vida. Irmãos, Deus, Ele permite que eu e você passemos por essas lutas e várias provações, porque Ele quer que eu e você cresçamos, firmados nele, arraigados nele, e que tenhamos alegria quando a provação atinge a nossa vida. Hoje à tarde eu conversava com o casal, e eu dizia a ele que a crise que nós enfrentamos, é uma oportunidade para nós nos reinventarmos, é uma oportunidade para nós mudarmos aquilo que nós estávamos fazendo, às vezes no automático, e ter novas ideias, ter novas visões, novas perspectivas. O pastor que pregou para nós na terça-feira no grupo do Zoom, ele falou de uma maneira muito clara e abençoadora para cada um de nós. Ele disse que nós não devemos pedir a Deus para que a pandemia acabe, nós temos que pedir a Deus o que Ele quer ensinar a cada um de nós diante da pandemia que nós estamos enfrentando. Tem muita gente reclamando, ai está faltando isso, ai está faltando aquilo. Pare de reclamar e fala: Deus, me dá alegria por eu passar pelas provações que todos nós estamos passando, mas me dá sabedoria para reagir diante das lutas que eu estou enfrentando. Eu converso com muita gente, primeiro como pastor, depois como corretor, e é legal, né? Às vezes a gente vê pessoas que estão naufragando, literalmente, e de um outro lado tem pessoas que dizem assim para mim: Fernando, pastor, a minha empresa, ela está vendendo 40% a mais, os meus negócios aumentaram 50%, aí a gente fica pensando, mas como? Sabe como? Eles enxergaram na luta uma oportunidade, e eles viram benefícios diante das lutas que eles estão passando. Eles decidiram não ficar reclamando igual a maioria faz, e acreditaram que Deus dá sabedoria, Deus dá inteligência, para que a gente possa reagir diante das lutas que nós estamos enfrentando. Tem muita gente que olha para a crise e só enxerga as coisas ruins, enxerga as coisas boas. Tem pessoas que se reinventaram. Hoje eu conversei com um casal, eles me disseram que um amigo tinha um determinado tipo de comércio, e com a crise que veio por causa da pandemia, ele fechou esse comércio e abriu um outro comércio, que entregava comida por delivery, e diz que ele está vendendo 3 vezes mais do que ele vendia com o outro comércio que ele tinha. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você enxergue a luta de maneira positiva. Tiago está falando: seja alegre quando a provação atingir a sua vida. Primeiro, porque nós servimos a Deus. Primeiro, porque Deus está no controle das nossas vidas. Em segundo, porque nós iremos amadurecer diante das provações que nós temos na vida. Eu tenho certeza, né? A gente tem mamães que nos ouvem aqui. Nós temos uma fresquinha aqui ouvindo.
Quando o seu filho nasceu, né, e você que me ouve aí também, quando o seu filho nasceu, não deu um desespero? No sentido assim, como que eu vou cuidar desse ser tão pequenininho? Quando está na barriga, está protegido, está guardado, mas quando o nenê sai, ele está diante de um mundo. E aí você olha e fala, como que eu vou cuidar? Como que eu vou dar conta? Algumas mães entram em crise, e outras mães e pais assim por diante, eles veem aquela luta às vezes de ter uma criança recém-nascida, a dificuldade que é para amamentar, de ver se está com cólica, se não está com cólica, eles enxergam aquilo como uma oportunidade de se reinventar como pai e mãe, porque até então às vezes o casal vivia uma vidinha tranquila, e agora chegou o filho, e aquilo é uma provação, porque aí agora você não vai dormir mais como você dormia, e agora você tem um ser dentro da sua casa, no bom sentido da palavra do ser, que depende totalmente de você, e é nessa perspectiva que eu quero que você olhe para essa palavra, que você olhe para as provações e fala, Deus, eu sei que o Senhor está me dando uma oportunidade para eu crescer, então me direciona o caminho, me mostre o caminho, e Deus, não permita que as lutas me tornem uma pessoa amarga, uma pessoa chata, uma pessoa sem ânimo na vida. Irmãos, olha, o cristão ele tem que ser igual aquela pessoa que ganha um calçado com 2 números menores e calça o calçado menor e se alega porque ganhou um calçado. Está apertado, mas nós temos alegria no nosso coração. Paulo disse que ele aprendeu a viver com muitas coisas, tendo abundância, mas ele aprendeu também a passar fome. Paulo, diante das lutas e das provações, ele não reclamava. Paulo lhe viu uma oportunidade para ele crescer, para ele fortalecer a sua fé em Cristo, e para ele amadurecer na fé cristã, diante das provações que ele vivia. Tiago, ele diz no versículo agora de número 3, vamos lá, acompanhe comigo, por favor. Tiago fala, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Vamos entender o que Tiago está falando. Primeiro ele fala que nós temos que ter alegria nas provações. Segundo lugar, agora Tiago está falando que uma vez que a provação vem sobre mim e você, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ela vai produzir perseverança. Então, quando a provação vem e a nossa fé é confirmada, ou seja, eu passo por aquilo confiante em Deus e sou aprovado, sabe o que vai ser produzido no meu coração? Perseverança. Então vamos entender de maneira simples. A provação vem, a gente enxerga essa provação com alegria, que ela vai trazer benefícios para mim, então eu enxergo dessa maneira, e eu passo por essa provação e eu sou aprovado por Deus, é isso que está dizendo aqui. Ele diz assim, sabendo que a aprovação da vossa fé é uma vez confirmada, ou seja, eu passei pela aprovação e a minha fé foi confirmada, ou seja, eu não desisti, eu continuei perseverando, eu continuei acreditando que as provações e as lutas é uma oportunidade de Deus trazer maturidade e crescimento a mim. Então, uma vez que a minha fé é confirmada, eu não reclamo, eu insisto e persisto e confio em Deus. Sabe o que acontece conosco? Deus coloca no nosso coração perseverança. E sabe o que é perseverança, gente? É o que vários homens na Bíblia tiveram. Caleb, ele esperou 45 anos. Eu vou dizer novamente, Caleb esperou 45 anos para que Deus cumprisse uma promessa na vida dele. Isso é perseverança. A Bíblia diz que Abraão, que era o pai da fé, enquanto o filho dele, Isaque, não veio, diz que Abraão se fortalecia, presta atenção nisso, ele se fortalecia diante das provações, glorificando o nome do Senhor. Eu pergunto a você,
Se você está enfrentando provação, você tem reclamado ou você tem glorificado o nome do Senhor? Se você tem glorificado, a sua fé está sendo confirmada. E quando a sua fé é confirmada, essa fé que trouxe ali na aprovação, que você tem a certeza de que Deus vai te abençoar, essa fé confirmada, ela vai produzir perseverança, ou seja, você vai continuar servindo a Deus. Não é qualquer ventinho, não é qualquer tempestade que vai afastar você dos caminhos do Senhor. Abraão não desistiu, embora, irmãos, ele esperou também um bocado de tempo, e ele olhava para o corpo dele, já estava amortecido, ou seja, ele já estava velho. Ele olhava para a esposa dele, Sara, ela já estava velha, ela já não estava mais no tempo de uma mulher fértil, e mesmo assim, diante de todas as respostas negativas, Deus deu a Abraão e Sara, deu um filho chamado Isaque. Sabe por quê? Porque eles perseveraram, porque a fé deles foi confirmada no Senhor, e aquilo produziu perseverança, ou seja, eu não vou desistir. É a mesma coisa que você está fazendo ali uma atividade física, para quem gosta de correr, para quem gosta de fazer musculação, e às vezes você está no meio de uma corrida, você tem que correr 5 quilômetros, você já está ainda no 3º quilômetro, e você está ali com o corpo cansado. A perseverança é aquele ânimo que vem dentro do nosso coração, de que a gente pode correr mais 2 quilômetros que nós vamos conseguir. O que Deus está falando para nós é: continue. As provações vieram, tenha alegria, continue confiando em mim, que quando essa provação da fé foi confirmada, eu vou injetar ânimo no seu coração para que você possa continuar. Irmãos, Paulo talvez é um dos maiores exemplos disso, depois de Cristo, claro. Paulo, ele passou por naufrágio, Paulo apanhou, Paulo precisou fugir de um lugar que ele estava para não ser morto, Paulo foi picado por cobra, Paulo foi abandonado pelos seus amigos de ministério numa cadeia, e sozinho ele foi perante Roma, e depois ser captado, e Paulo nunca perdeu a fé. Quando ele escreve a segunda carta de Timóteo, que é a última carta que ele escreve, ele diz: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, e sabe o que ele guardou? A fé. Fé nós temos que guardar em meio às provações. Fé, falei para o Nani agora, antes de começar o culto, fé é Hebreus 11, é ter a certeza e a convicção, mesmo que os nossos olhos não estejam enxergando, é ter a convicção de que Deus vai fazer o milagre acontecer. Isso é fé. Fé é saber que o dia de amanhã trará os seus cuidados, mas Deus vai abençoar o dia de amanhã meu, se eu estiver aqui na terra. Isso é fé. Fé é saber que mesmo diante de tudo que nós enfrentamos, Deus vai me sustentar em meio a essas crises e essas batalhas da vida. Isso é fé. Fé é saber que o maná vai vir do céu. Fé é a certeza e a convicção daquilo que os nossos olhos não estão enxergando. Esses dias, com a tesoureira da nossa igreja, a Monique, acho que foi o mês agora de julho, a gente deixou pouco dinheiro na conta, porque não tem muito mesmo, e eu falei para ela: Monique, pela fé, você não vai tirar da poupança e não vai colocar na conta corrente, pela fé, Deus vai suprir as necessidades da igreja essa semana. Por que eu falei isso? Por arrogância? Não, por fé, porque Deus faz, irmãos, Deus faz, assim como um pai e uma mãe faz o bem para os seus filhos, e nós somos imperfeitos, Deus também faz o bem para cada um de nós, não porque merecemos, mas pela graça dEle, e isso traz perseverança para que a gente possa continuar lutando, caminhando com Ele, não desistindo em meio às provações da vida. No versículo de número 4, Tiago ele conclui esse assunto aqui dos benefícios das provações, dizendo assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos
e íntegros, em nada deficientes. Eu quero concluir essa mensagem de hoje à noite, dizendo que quando eu tenho alegria na provação, quando a minha fé é provada e eu sou aprovado, Deus vai trazer perseverança, e depois ele fala que a perseverança, ela tem uma ação completa no nosso coração. Sabe o que é completo? É o que não falta nada. O que Deus está fazendo em meio às provações que nós enfrentamos na vida, é o que o Tiago conclui aqui no texto, no versículo 4, que ele diz que tudo isso acontece para que sejamos perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Então, trocando em miúdos, a luta que você está enfrentando hoje, não é para você ter tristeza. Pastor, mas está difícil, a situação está caótica, mas Deus está falando, tem alegria. Está passando por provação? Tem alegria. Alegria baseada na confiança que você tem, de que Deus está no controle da sua vida. Tem alegria. Segunda coisa, seja aprovado nas provações da vida. Quando eu era adolescente, eu nunca gostei de fazer prova, nunca gostei. Só que eu cheguei aonde eu cheguei, porque eu fiz prova e fui aprovado, senão não chegaria até aqui. Eu concluí o 2º grau, eu concluí a faculdade de administração de empresa, eu concluí médio em teologia, depois eu peguei o bacharel em teologia, porque eu fiz as provas e fui aprovado. Deu para entender o que eu estou falando? Eu fui aprovado nas provas, e aí eu tenho então o currículo e tenho tudo que eu tenho, porque eu passei pelas provações e eu fui aprovado. Na vida com Deus é a mesma coisa, então eu tenho alegria, sou provado, sou aprovado, e o que Deus está fazendo com tudo isso, é trazendo ou fazendo em nós uma obra de perfeição e de integridade. Ele quer que eu e você sejamos filhos melhores, filhos íntegros, filhos que não abrem mão da santidade, mesmo diante das provações da vida. Lembra da mulher de Jó? A mulher de Jó é um exemplo muito claro daquilo que nós vemos na nossa sociedade. E irmãos, isso aqui você tem que tomar muito cuidado, porque a síndrome da mulher de Jó, sabe qual que é? Se Deus está fazendo, eu sou feliz com Ele. Se as provações vêm, amaldiçoa o teu Deus e morre. A gente tem que tomar cuidado com isso. Quando a provação atingiu a vida de Jó, a família dele, os bens que ele tinha, a mulher dele fala, ô Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre, camarada. E ele fala assim, mulher, você fala como uma louca, porque nós aceitamos tudo de bom que Deus nos deu, e agora que as provações vieram, nós não vamos aceitar? Cuidado com a síndrome da mulher de Jó, né? Muita gente que só é feliz quando as coisas boas estão acontecendo, só é feliz quando o time ganha, só é feliz quando nós temos um abono salarial, só é feliz quando a gente recebe um prêmio, só é feliz quando os milagres acontecem. E quando não acontece? E quando a enfermidade persiste? E quando o problema financeiro persiste na sua vida? E quando os relacionamentos estão difíceis de enfrentar no casamento, com o filho e assim por diante? E quando vem a notícia de que você está agora desempregado nessa pandemia, e aí? Você vai murmurar, reclamar, ou você vai dizer como Jó disse, eu sei quem tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que diante de tudo que eu estou passando, Ele vai me dar força para passar, para enfrentar tudo. Essa é a diferença. Então Deus, Ele permite a provação para que nós possamos crescer, para que a integridade e a santidade faça parte da nossa vida. Servir a Deus quando tudo está indo bem é fácil. O difícil é quando as lutas e provações invadem a nossa vida. É nessa hora que Deus está provando a nossa fé.
É nessa hora que nós temos que falar: Deus, eu estou contigo, eu não abro mão do meu relacionamento com o Senhor. E isso traz perseverança, e a perseverança, quando ela age completamente na nossa vida, ela traz perfeição e integridade, para que nós não sejamos deficientes na nossa fé cristã. Então, se hoje você que me ouve está passando por luta, olhe para a luta como algo que Deus permitiu para trazer crescimento, maturidade, e para que você saiba que o seu sustento vem somente das mãos dele. Vamos orar essa noite? Antes de nós colocarmos os pedidos de oração, eu quero orar por você. Você que me ouviu, que ficou aí até o final da mensagem. Eu sei que não é fácil passar por lutas, eu sei. Eu como pastor, há 13 anos, o ano que vem agora de 2021 vai fazer 14 anos que eu estou à frente da Igreja de Cristo. Eu já passei por tantas provações, muitas mesmo. Já perdi pessoas no hall de membresia que eu amava. Perdi por morte e perdi porque saíram da igreja a qual eu sou pastor. Perdi encontros de família, perdi aniversários dos meus parentes. Financeiramente, a gente não tem nada de luxo, de riqueza, mas uma coisa eu tenho aprendido em todo esse tempo de 13 anos como pastor. Eu tenho aprendido que cada provação que Deus permite que eu e você, ou que eu passo na minha vida, é uma oportunidade que Deus está dando para eu crescer, amadurecer e continuar firme na presença dEle. E hoje eu quero que você entenda essa verdade. Está difícil? Continue servindo a Deus. Não baseie o seu relacionamento com Deus pelas lutas e provações que você passa e quando as coisas estão indo bem, não. Se está bem ou está mal, esteja firme em Deus. Tem um hino que a gente canta, que diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus também. Eu perdi meu pai com 53 anos de idade, Deus quis assim. Tem pessoas que me ouvem que perdeu o pai e a mãe na infância, tiveram que cuidar dos seus irmãos como se fossem filho, e você chegou até aqui. Eu costumo dizer para quem está enfrentando luta, coisas que eu aprendi com 41 anos de idade, que as lutas passam e que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos abençoa. Enquanto as lutas vêm, Deus Ele abençoa a minha vida e a sua vida. E a gente tem que recordar as coisas boas que Deus já fez no passado, em mim, e já fez também para você. Eu digo: olha, você já passou por muitas coisas difíceis e você chegou até aqui. E hoje, nesse momento, Deus também Ele vai te abençoar e Ele vai te fortalecer diante de todas as provações que você tem enfrentado na sua vida. Vamos orar ao Senhor. Eu queria que você pedisse a Deus alegria em meio às provações, perseverança, e fala: Deus, faz aquilo que o Senhor quer fazer em minha vida, para que eu possa crescer, ser perfeito, íntegro e nada deficiente, mas que eu possa ser como Jesus foi aqui na terra. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por essa porta que nós temos aqui para pregar a palavra do Senhor, para anunciar as verdades contidas no livro da vida. Obrigado, e que o Senhor nos dê alegria em meio às provações que temos enfrentado, que o Senhor nos dê perseverança, que o Senhor nos dê firmeza, para que não abandonemos a fé quando as tribulações atingirem as nossas vidas, mas que possamos perseverar e sermos aprovados pelo Senhor,
para que possamos ser perfeitos, íntegros e em nada deficientes, para que, ó Deus, o Senhor continue a boa obra que o Senhor começou a fazer na nossa vida, e um dia nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Ó Deus, abençoe cada ouvinte, cada pessoa que participou desse culto, e que o Senhor fortaleça a nossa fé, para que tenhamos a certeza de que o Senhor é Deus soberano, e que o Senhor está à frente de todas as lutas e provações que nós temos enfrentado na vida. Oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. Obrigado, Nani. Obrigado aí também a Tá, que anotou. A gente quer orar por algumas pessoas. Posso contar, Nani, um testemunho? A Silvana hoje ela fez um procedimento perto da hora do almoço, a nossa irmã Silvana Galo, e o procedimento durou 1 hora mais ou menos, e graças a Deus ela já está melhor, já tem falado com a família, né? E para surpresa do Nani, ela já até falou, né, através de vídeo ali da Santa Casa, e nós louvamos a Deus por isso, por esse milagre. Ela já está se recuperando desse procedimento, e se Deus permitir, amanhã ela já vai estar na casa ali com seus familiares. Então a gente louva a Deus e vamos orar pela vida dela, tá bom? Orar pela saúde aí também do Tiago, da Jéssica, da Dona Mercedes, da Dona Hilda, da Dona Lourdes, da Dorinha, a Dona Cida, tantas pessoas que carecem das nossas orações. Nós queremos orar pelas pessoas que têm passado por provações. A Thalita também pede oração por ela, pelo neto, pelo Gustavinho e pelo pai dela, o Nani e a Silvana. A Nilva também, lá de Rio Claro deve ser, né, tá? Ela agradece as orações que a nossa igreja tem feito por ela e pela família. A Andréia e a Bia também, elas estão pedindo pela vida do Everaldo, que está ficando mais velho hoje, está fazendo aniversário. Nós vamos orar pela sua vida, Everaldo. O Theo também continua pedindo oração pelas cunhadas Virgínia e Tereza. O Rafael pela vida da mãe, por sua vida profissional e pela sua família. O Rafael lá de Jardinópolis. Não é? É o seu irmão? Amém. Então é o Rafael Galo, não é o Silva. Já vamos orar pelos dois Rafaéis, para não dar problema. Tem bastante Rafael na igreja. Orar pela Dani Okabe também, pela família, pela irmã Terezinha, o irmão Rodrigo Simões, que está com Covid. Pela Ruth também, pela sua vida e pelos seus, pelos netos. O pastor Zé Roberto pede pela igreja de modo geral em Cristo. O Dimas pede pela sua saúde, pela saúde da mamãe Dona Mercedes, pelo Raul, Walter, Edivaldo, a Mara e a Adriana. Eu acredito que já está todos os pedidos aqui, e se você tem um pedido, ora aí também a Deus nesse momento da nossa oração aqui, e nós já vamos encerrar o culto orando, agradecendo pelos milagres e já colocando também essas vidas aqui diante do Senhor. Vamos orar, feche os seus olhos, vamos orar. Pai, eu agradeço pela Tua palavra, por esse culto, agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo procedimento que a Silvana fez, por já estar melhor. Agradeço porque o Senhor tem curado pessoas, ó Deus, da nossa igreja, que tiveram o Covid, já estão curadas, saradas pelo sangue de Jesus. Oramos, ó Deus, para que o Senhor abençoe cada família da igreja, abençoe os idosos da nossa igreja, os casais, adultos, jovens, adolescentes, crianças. Esteja abençoando o povo que se diz povo teu, que o Senhor possa estar cuidando de cada um deles, com teu amor, com a tua graça, com a tua misericórdia. Oramos pela Jéssica, pelo Tiago, pela Neila, ó Deus, pelo Wellington, pela Vitória, pelo Pedro. Oramos pela Thalita, pelo Neto, pelo Gustavo, pelo Nani, pela Silvana. Oramos pela Nilva também, lá de Rio Claro, e já agradecemos pelos milagres que o Senhor fez na vida dela, dos seus familiares. Oramos também pela André e pela Bia, e pelo Everaldo, que hoje está completando mais um ano de vida. Seja com ele, sustenta, fortalece,
dá graça ao teu filho e dê, ó Deus, uma vida abundante, física, material e principalmente uma vida cristã abençoada pelo Senhor. Abençoe também o Theo, as suas cunhadas, a Virgínia, a Tereza. Abençoe a sua esposa, a Dona Cida, a Juliana, o Richard. Abençoe o Rafael Galo também. Ó Deus, pela sua vida profissional, pela sua família, a Yasmin, a Elisa. Ó Deus, oramos também pela Dani Ocabe, pela família dela, pela irmã Terezinha, o Rodrigo, que estão com Covid. Esteja abençoando, curando e restaurando a saúde deles. Abençoe também a Ruth, pela sua vida, pelos seus netos. O pastor Zé Roberto também, que ora pela igreja de Cristo espalhada no mundo. Esteja abençoando. E por fim, ó Deus, oramos pelo Dimas, pela dona Mercedes. Oramos pela saúde dos teus filhos, pelo Raul, pelo Walter, pelo Edivaldo, pela Mara, pela Adriana e tantos outros que estão hoje ouvindo essa mensagem, que estão participando desse culto. Estenda as tuas mãos de poder. Esteja, ó Deus, entrando em cada lar, em cada vida, seja em hospital, seja em cada casa. Ó Deus, entre com a tua provisão e com a tua bênção, em nome de Jesus. E que o amor do Pai, a graça redentora do Filho e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe cada um de vocês. No domingo então às 10 nós temos o Nasa Kids e depois nós teremos às 7 horas o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Deus abençoe, um forte abraço a todos, fiquem na paz do Senhor.